Olá, bem-aventurados. Estava aqui pensando, né, gente? Como que a gente perde algumas oportunidades na vida? Talvez a gente perde a oportunidade de conhecer alguém legal, de ter uma experiência legal com a pessoa, porque a gente está focado em outras coisas, na diversão, nas coisas passageiras desse mundo, e às vezes as oportunidades vêm e a gente deixa elas escaparem, né? E uma coisa que eu tava reparando muito é sobre a dependência emocional. Quando a gente coloca esse peso sobre o outro, né? A responsabilidade no outro de nos fazer felizes, de fazer a gente feliz, sabe? E isso eu acho assim, ninguém precisa de ninguém para ser feliz. A única coisa que a gente precisa, de fato, para ser feliz é de Jesus. Mas a gente não pode condicionar o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade ao outro. E isso a gente só entende quando a gente consegue resolver questões internas dentro da gente, né? Que a gente acha que tem a necessidade de ter um outro. Claro, ninguém quer viver sozinho na vida. É muito bom você ter alguém do seu lado. Mas o bom é ter alguém que tenha o mesmo propósito, que tenha os mesmos interesses, o mesmo objetivo, que é de crescer, de ajudar, de ser companheiro, de não trair, de não te enganar, sabe? Porque as pessoas hoje em dia, elas trocam uma coisa preciosa, que é um relacionamento fiel, duradouro, por uma aventura muito boba. E quando a gente é um dependente emocional, a gente se sujeita a migalhas que o povo dá. Quando você manda uma mensagem pra pessoa e a pessoa fala que não tem tempo pra te responder, mas ela tá sempre ali nos stories, sempre mandando uma coisa, ela fala, não, eu vou ver a minha escala, eu tô sem tempo, mas eu vou ver com você, e você fica ali na expectativa, aí você para a sua vida esperando a pessoa vir. Aí no dia que a pessoa não tem nada, que ela não tem um amigo, igual quando ela posta lá, ai, tem os melhores amigos do mundo, aí ela não tem um amigo, ela tá sem dinheiro, ela não tem nenhuma opção, ela vem e procura você, porque o que ela pode te dar é esse pouco. É quando ela não tem nada, quando não tem nada melhor para ela fazer, nada que lhe agrade. Aí ela fala assim, eu não tenho nada para fazer, não tenho nenhuma outra coisa, eu vou me sujeitar àquilo que fulano pode me dar. Aí você proporciona o mundo pra pessoa, você dá tudo, você faz tudo, você doa o seu tempo, você vai, gasta o seu dinheiro, você vai, mergulha de cabeça com seus sentimentos, você se entrega, e a pessoa simplesmente não te dá nada. E ela ainda tem a cara de pau de falar com você, eu acho que você tem que se valorizar, sabe? Não fica pensando nisso não, você tem que dar um pouco mais de valor pra você, e realmente a gente tem que se valorizar. Mas a dependência emocional, ela distorce um pouco a realidade com que a gente vê as coisas. E o problema, eu acho que em todo em si, a cura da dependência emocional é quando você enxerga que você não precisa estar com ninguém para ser feliz. Quando você se dá bem consigo mesmo, quando você tá na sua casa e você tá ali tranquilo com seus animais de estimação, vendo uma televisão, assistindo um filme numa sexta-feira ou num sábado, e você tá tranquilo, tá em paz, não tem aquela necessidade também de sair, de ficar encontrando as pessoas, sabe? Quando você resolve questões pessoais suas por dentro, porque essas pessoas que são dependentes emocionais, que projetam a felicidade, condicionam ao outro, são pessoas que têm questões para se resolver, porque elas não são resolvidas. E quando a gente é resolvido, e quando a gente fala, a única coisa que eu preciso na minha vida é Jesus, eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Eu não preciso de namorado, não preciso de namorada, não preciso de amigo, não preciso de nada. Foi o que aconteceu comigo. Eu projetava muito no outro. Eu achava que pra me ser feliz, eu tinha que ter um amigo verdadeiro. Eu só encontrei gente ordinária. Aí, pra me ser feliz, eu tenho que ter um bom emprego, que eu ganho um bom salário. Trabalhei em um dos piores lugares da minha vida, né? Enfim, mas não vem ao caso. E aí você pensa, eu tenho que ter um namorado, tenho que ter uma namorada. E aí você só se envolve com pessoas tóxicas, com pessoas que só querem te usar pelo seu dinheiro, pela sua condição, pelo seu status social, se você é de classe média, média alta ou de classe alta, entendeu? Só interessadas naquilo, ou também interessadas só na sua aparência, na sua beleza, naquilo que você demonstra, com as suas roupas, com as suas atitudes e os lugares que você frequenta. Porque às vezes você não tem nem dinheiro, mas dependendo do ambiente que você está, as pessoas acham que estão. Mas elas nunca vêm interessadas naquilo que você realmente é. E a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa legal, de viver uma coisa legal. Mas o principal, o que eu achei bem interessante é que eu até comentei essa semana tava conversando com duas pessoas e eu comentei, a gente não pode condicionar a nossa felicidade no outro. A gente não precisa de ninguém para ser feliz.
E as pessoas, elas não são insubstituíveis, sabe? Você consegue encontrar alegria e prazer em outras pessoas, sabe? Desde que sejam as pessoas certas, o que é muito difícil de encontrar. E às vezes você só precisa ficar só consigo mesmo, sabe? Você não precisa de ter amigo, sabe? Não precisa de ter colega pra sair. Você não precisa ficar envolvido em balada, em bares, essas coisas todas que a gente acha que dá prazer pra gente. E a gente só tá querendo ali maquiar uma situação que a gente tá tendo, um conflito interno que a gente tem, uma necessidade de mostrar que a gente tá bem e falar que tá seguindo a nossa vida, sabe? Sem o outro. E a gente não pode condicionar a ninguém, gente. Não condicione a sua vida a ninguém. Você não precisa de ninguém. Você precisa de Jesus para poder viver, né? E aproveitar também as oportunidades que vem na vida. Porque hoje em dia as pessoas falam que amam. Eu te amo, mas se aparecer uma pessoa melhor, eu vou te trair, eu vou ficar com a pessoa. E que amor é esse? Não, eu amo, mas na primeira oportunidade eu vou ali e troco meu amor por um momento, por uma coisa momentânea. Entendeu? É assim com um amigo, é assim com namorada, com namorado, é assim na vida com as pessoas. As pessoas, elas têm tendência a atrair umas às outras. As pessoas que fazem isso são as pessoas com uma falha de caráter muito grande. Porque quem tem caráter mesmo não trai. A pessoa chega perto de você e fala assim, olha, eu vou terminar, acabou, e aquela coisa toda. E é isso. Mas a gente não pode... o que eu achei principal é que a gente não pode condicionar nada na nossa vida, nada do que você vai fazer. Não tem ninguém pra sair que você vai e sai sozinho. Não tem, você quer ir pro shopping, quer ir pra qualquer lugar, não tem ninguém, vá sozinho. Aprenda a viver consigo mesmo. Você precisa de você. A única dependência que você tem que ter é Jesus e você mesmo pra se fazer feliz. Porque a gente só é infeliz, a gente só fica triste quando permite que o outro faça isso com a gente. Aí o outro vem, nos ignora, nos usa quando quer, sabe? Nos arranca o nosso dinheiro, nos exploram, nos humilham, nos traem, nos ferem, e ainda falam mal da gente, porque a gente permite. E a partir do momento que você não permite ninguém entrar na sua vida para poder fazer isso com você, você vai encontrar o sentido da vida. Que não é depender de ninguém. E aí ninguém consegue te ferir, ninguém consegue te colocar pra baixo, ninguém consegue te fazer chorar, ninguém consegue ferir o seu coração, porque as pessoas só fazem isso porque a gente permite. E a gente não pode se contentar com um pouco que as pessoas querem dar. Se você dá 10, você tem que receber 10. Entendeu? Você não pode dar 10 e receber 2. Que fica muito desigual, fica muito discrepante. E é isso que acontece hoje em dia nos relacionamentos, em todos eles. De casal, de amizade, em todos, até mesmo em relacionamentos com parentes. Você dá 10, você dá o seu 10 e eles te retribuem 2, né? E você também não pode receber, dar 2 e receber 10, porque é injusto também com o outro. Você receber 10, dá 2. Então, a gente, se a pessoa tá te dando 10, dê 10. Ou se você não pode dar nada, fala pra pessoa, não posso te dar nada, fulano. Procure alguém que possa retribuir a você, dar aquilo que você merece, ou aquilo que você faz pelos outros. Mas as pessoas não. As pessoas querem a gente ali pra poder nos usar, pra deixar a gente ali de reserva, pra quando elas não tiverem nada, quando elas não tiverem mais nada de importante. E aí, que importância que você se dá? Se você não se coloca num lugar de importância, como é que elas vão dar importância pra você? Como é que você vai ser importante se você se sujeita a isso? É difícil por um fim? Mas é preciso. Eu já passei por isso na vida. E eu lembro que no final do ano passado, de 2024, em novembro, eu coloquei um fim nesse tipo de situação. Eu falei, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço o pouco que a pessoa quer me dar. Eu fazendo muito. E fazendo porque eu queria investir no relacionamento. Mas eu não mereço passar por isso. Porque eu não dependo de ninguém. Eu só dependo de Deus. E você investindo tudo num relacionamento e a pessoa só te... deixando você ali, respondendo quando quer, fazendo quando quer, e querendo aparecer com 25 reais. E é isso, né, gente? Mas a gente não pode. E a melhor coisa que tem, gente, é quando você se liberta. Se libertar desse tipo de situação, assim, nossa, quando você quebra as correntes, aí você, você abre as asas e começa a voar. E vai voando, e a vida vai seguindo, e você vai prosperando, e você vai voando mais alto, mais alto, mais alto. Tirando aquele, quando você tira o peso das suas costas, você voa livremente. E é isso, gente. A única coisa que a gente precisa na vida é de Jesus. Você não pode ter nada. Você pode estar morando na rua, debaixo da ponte, mas você tem Jesus, você tem tudo. Você é feliz, você é alegre e vivendo honestamente.